Olá, pessoal, mais uma vez aqui, ao vivo, às 9 horas da manhã, com Hora da DR. Hoje, né, nós deixamos aí um tema para trazer de surpresa, né, Melissa? É Que é verdade. a aceitação, né, como um todo, aceitação incondicional, vamos colocar assim, para que nós consigamos aí trazer um pouquinho da nossa experiência e também a experiência de quem está participando aqui conosco nesse momento. Bom, gratidão por quem já está por aqui. Melissa, faz aí as primeiras colocações. Excelente dia a todos nós. Eu sou Melissa, terapeuta consciencial, e hoje aqui no Hora da DR, nós estamos aqui com o despertar para a realidade com relação à aceitação. Qual é o papel da aceitação na nossa vida com relação à nossa saúde, com relação às nossas realizações? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? E tão importante quanto esse tema é nós entendermos que não podemos generalizar qualquer fala, né? Porque você vai falar assim para mim, como assim? Eu tenho que aceitar tudo? Aconteceu alguma coisa horrenda e eu vou simplesmente aceitar? Vamos entender o que isso significa. Não é mesmo, Tom? Sim, vamos lembrar que aceitar não significa que você muitas vezes corrobora ou, né, Isso. vive o do outro, né, o que o outro pensa, o que o outro fala, mas está muito ligado com a empatia também, né? Se colocar no lugar do outro sem ser o outro, né? Então é bem interessante a gente trazer isso, né, Melissa? É Para isso deixar claro mesmo. aí, né, quanto a isso. Até porque aceitação é diferente de permissão. E nós precisamos entender essa diferença no nosso dia a dia, né? Qual é o poder da aceitação e qual o poder da permissão? Qual a responsabilidade de cada uma dessas duas questões na nossa vida, né? Então, tenhamos hoje um excelente dia e contamos com a participação de todos vocês, né? Deem o seu like, compartilhem, sigam o nosso canal e, por favor, contribuam com o chat, né? Coloquem seus pensamentos, suas contribuições, suas dúvidas e que, na medida do possível, nós vamos respondê-las aqui e atendê-las com muito carinho. Melissa, vamos lembrar que a aceitação está muito ligado com a introspecção, né? Da mudança também em nós, né? Porque não é nem que você vai mudar a sua atitude, né? Mas mudar a sua forma de pensar, né? Muitas vezes já é o suficiente para ter uma aceitação mais acentuada, né? Mais equilibrada, mais tranquila, porque a gente confunde muito a aceitação com alguma coisa que é contra a gente, né? E nós não estamos disputando nada, né? Não tem uma disputa quanto a isso, né? Exatamente. Olha só, Tom, o que acontece? Uma grande questão da não aceitação, ela já bate de frente com a escassez. Quando a gente sente ou vivencia alguma situação de escassez, ou seja, que está faltando alguma coisa importante para mim, para você ou para o outro, o nosso cérebro já fica alerta para nosso instinto de sobrevivência, porque essa é a ação principal do nosso cérebro, né? A sobrevivência. Então, a partir do momento que eu tenho uma questão de escassez, por mais inconsciente que pareça, esse é o gatilho para que o nosso cérebro entre em estado de alerta. E aí a gente se coloca na questão de sobrevivência, instinto de sobrevivência. Pronto, a partir daí eu vou defender o meu. Eu vou defender o meu porque eu não posso ficar sozinha. Eu não posso ficar sem aquilo. Eu não posso deixar que me prejudique. E aí eu passo a não aceitar.
alguma situação que é contrária à minha prosperidade. Eu quero a minha prosperidade, eu não posso aceitar a minha escassez. Tudo bem, a gente não deve aceitar, mas a questão não é aceitar ou não aceitar, é transformar ela, fazer uma transmutação. É uma escassez, como eu vou resolver este problema? Sem provocar um inconformismo. Então vamos lá. Estou aqui e percebi que está me faltando. Quando eu falo em escassez, eu não estou falando não estou falando de dinheiro, porque a gente pensa prosperidade, escassez, a gente já se conecta rapidamente com dinheiro. Não, estou falando de qualquer coisa. Eu estou falando de um carinho, eu estou falando de um espaço para se colocar, para poder se expressar. E aí a gente começa assim, não, tem que ser do meu jeito, porque se não for do meu jeito, não vai suprir a minha necessidade. E a partir do momento que esse gatilho de escassez liga a chavinha do instinto de sobrevivência, a gente não enxerga mais nada. A gente só enxerga aquilo que está na nossa frente. E aí eu começo a não aceitar as outras coisas. Eu começo a simplesmente, é isso que eu tenho para esse momento, é isso que eu quero, eu não vou abrir mão disso e eu não aceito outra coisa que seja diferente disso. Só que tem uma questão. Porque sobrevivência é importantíssimo, certo? A questão é o quanto essa insatisfação ou esse inconformismo traz desequilíbrio para o nosso dia, para os nossos relacionamentos, para a nossa saúde física, mental, emocional e espiritual. E aí, saber trabalhar com aceitação é fundamental para manter um padrão de vida saudável. Faz sentido, Tom? Sim, até porque tudo isso é construído ao longo de um processo, né, Melissa? Quando existe uma frase, né, que, assim, desde criança talvez a gente aprende, né, os nossos pais falam para nós, para a gente não fazer para os outros aquilo que não querem que façam para nós, né? Uhum. E isso me veio aqui porque está muito ligado com a aceitação, porque assim, você aceita a pessoa quando você vê que ela é boa, quando você está numa festa, quando você está namorando, né? Quando você está ali num relacionamento, inclusive nos inícios de relacionamentos, né? Porém, quando você vê essa pessoa irada, magoada, ressentida com alguma coisa, e ela não tem assim uma expressão de sorriso para você, né? Vamos colocar assim, até porque a situação dela não está Tá sendo legal. condizente com aquele momento, né? Você se decepciona, né? Você fica muitas vezes a pessoa está até depressiva, né? Naquele momento, está num momento de infelicidade. Então, a aceitação está muito ligada também com o acolhimento, né? Você acolhe aquela situação ali, né? Porque você tem que ter essa habilidade, né, de autoaceitação, vamos colocar assim. Se coloque no lugar do outro, né, como eu falei da empatia, o que seria, né, se fosse você que tivesse numa situação delicada naquele momento, como você gostaria de ser tratado naquele momento, né? Como você gostaria de ser aceito mesmo, né? Porque aceitar-se e aceitar o nosso semelhante deveria ser a mesma coisa, ter o mesmo peso para nós. Porém, nós não consideramos isso, né? Para nós vale tudo. Para o outro, né? É a mesma coisa daquela frase, né? Muito famosa no meio político, né? Para os amigos, tudo. Para os inimigos, a lei, né? Então, é bem interessante, né? Isso.
Porque ao longo da história, nós temos essa condição, né, de mudança, que a aceitação muitas vezes é uma mudança, ou quase sempre, né? E essa mudança está muito ligada com o nosso amor incondicional, que a gente bate tanto na tecla aqui, né? Criou-se até um termo, né, que eu falei no início aqui, que é a tal da aceitação incondicional, ou seja, a aceitação ligada realmente com o amor ali, porque uma vez que você aceita, você já ultrapassou, né? Já se superou quanto àquele tema. E se tiver uma outra pessoa com o mesmo problema, você vai estar mais fácil para você aceitar, porque você já passou por aquilo, né? Então, você já viveu uma experiência, né? Porque a aceitação também está muito ligada com as nossas experiências, né? Porém, essa capacidade, né, que o ser humano tem, principalmente, eu diria que aqui no Brasil, tá, os brasileiros, nós somos talvez, né, considerado aí a nação mais amorosa em relação a nós, né, que vivemos aqui. Você vai na Europa, por exemplo, não tem, né, esse fervor, né, de relacionamento aí. Melissa, eu não estou ouvindo você está com o microfone desligado. Lá fora a gente escuta muito que as pessoas não são assim, se encontram, se abraçam, dão a mão, falam um com o outro que não conhece. E o brasileiro não, o brasileiro já tem um relacionamento mais quente com relação a isso, né? Essa comunicação mais afetiva, né, mais afeta que nós temos aqui, ela ultrapassa qualquer barreira de qualquer lugar no mundo e talvez, né, e por que não dizer no universo, né? Essa condição espiritual também que nós temos. Haja vista que nós, né, o país mais espiritualizado do mundo, né, que é o Brasil, é onde acontecem os fenômenos espirituais mais marcantes da história, que a história já pôde registrar, né? Não lá no início, né, mas depois, né, nesses últimos 200 anos aí, é onde acontece essa ligação mais forte, né, espiritual, quântica, né, que é o que nós trazemos aqui, mas esse afeto que nós temos, basta um olhar para o outro, não precisa nem conversar, né? É verdade. Eu olho para o outro, ele já sabe, poxa, parece que ele gostou de mim, né? Sabe? Então, é bem interessante a gente trazer isso, porque a nossa comunicação, a gente já conseguiu, a gente faz isso até involuntariamente, né? Vamos colocar assim, né? Sem perceber muitas vezes, mas é o que nós estamos fazendo ali, né? E por que não isso persistir? Sempre, né? Persistir e nós conseguirmos continuar, né, com isso ao longo dos dias, ao longo de todo o nosso percurso aqui, né? Nesse percurso que nós temos para a nossa evolução aqui, essa permissão, né, que nós demos a nós mesmos para estar aqui, né? E por que não? Se nós aceitamos estarmos aqui, nós, para poder contribuir um pouquinho mais e a nossa evolução, por que não aceitar os limites até do nosso semelhante, né? Aceitar ali. Então, o que nós estamos falando é que não importa as colocações. Você pode até discutir as colocações depois, porque você pode sim contribuir para a mudança do outro, como os outros contribuem para a nossa mudança, para a nossa aceitação. Porém, antes de se colocar no lugar do outro, antes de ter essa aceitação, você não consegue. Você está longe das premissas de entendimento de conseguir estimular, né, que o outro mude ou que o outro... Então, a frase cai muito bem, né, Melissa? Não queira para o outro o que você não quer para si, né? Então, essa é uma fundamental para a aceitação na minha colocação nesse momento, né, que é bem interessante. Isso tem muito a ver com a nossa percepção de aceitação na nossa vida. Então, primeiro eu vou voltar em uma situação, né? Vou voltar em algo que nós já falamos no início. Nada que nós falarmos de forma generalizada vai funcionar. Porque cada caso é um caso, certo? Então, eu não posso falar, olha, temos que aceitar tudo. Não é tudo, não é generalizado. É cada situação na nossa vida, como que nós vamos lidar com ela. Porque lembra,
A questão não é o problema, a situação conflituosa que está na minha vida. A questão é como eu vou lidar com essa situação. A aceitação já é um passo enorme para conseguir solucionar qualquer conflito. Vamos imaginar o seguinte: para tudo nós temos uma expectativa. Quando a gente acorda, né? A gente já imagina, nossa, que o dia hoje seja calmo, ou que seja alegre, ou que seja produtivo, ou que eu venda tanto, ou que eu me dê bem nos relacionamentos, ou que eu dê conta de fazer tudo que eu tenho para fazer em casa ou no trabalho, e de repente houve um imprevisto. Alguém chegou e te pediu algo que não era esperado. Você tem que fazer. Por algum motivo, por alguma razão, seja ela qual for, você tem que fazer, você tem que atender aquele motivo. Seja porque é uma urgência, uma emergência, seja porque você foi contratado para isso, então não dá para você fazer diferente, você tem que, digamos, obedecer, né? E pronto, é a primeira frustração com relação à sua expectativa. E não dá tempo de você fazer tudo aquilo que você planejou. E você não aceita isso. Não é que você não aceita de dentro para fora. O problema é que você não aceita de fora para dentro. Aqui dentro fica um inconformismo, né? E aí eu começo a criar raiva, eu começo a criar rancor, eu começo a criar uma insatisfação, porque por mais que eu tente, eu não consigo fazer aquilo que eu tanto desejei, que foi a minha expectativa para o dia. Então, esse é um exemplo de questão de aceitação que às vezes passa despercebido e a gente nem repara que aquele nervoso, aquele nó que dá aqui, é porque a gente simplesmente não aceitou frustrar as nossas expectativas. E aí nós já temos duas questões, né? Primeiro, é dar tanto peso, tanto valor e tanto afinco à expectativa. Nós precisamos lembrar que expectativa é o objetivo de um planejamento. Só que, seja qual for o planejamento, nunca vai depender de uma pessoa só. Lembra que tudo interage o tempo todo. Então, é impossível eu considero impossível, traçar um planejamento considerando apenas as minhas ações, isso dá certo. Exatamente como eu planejei. Eu posso alcançar o meu objetivo, eu vou alcançar o meu objetivo, mas não exatamente como eu planejei. Portanto, durante o percurso, eu preciso entender que vai desviar um pouquinho do plano que eu fiz, do planejamento, do projeto que eu fiz, porém, eu tenho que estar atenta para não gerar insatisfação, para que essa insatisfação, que é uma questão de escassez, né? Escassez dos recursos que eu tenho para executar exatamente o planejamento que eu fiz. Ele vai abrir o gatilho de sobrevivência, instinto de sobrevivência, e eu vou começar a bater de frente com o outro. Eu vou começar, se eu não tiver como bater de frente com o outro, eu vou começar a remoer isso. E se eu começar a remoer isso, eu aumento um desequilíbrio interno, emocional, físico, mental. Eu vou começar a desequilibrar o meu sistema daquele dia. E aí se vem a pergunta, né, que já tivemos algumas horas da DR atrás. Como que eu faço para manter o equilíbrio em tempo inteiro? Eu não consigo manter e nem devo manter o equilíbrio o tempo inteiro, porque lembra, se eu estiver assim o tempo inteiro, eu vou permanecer assim o tempo inteiro. Eu preciso de alguma coisa que me faça, me dê a necessidade de mudar de degrau, né? Então, o conflito vem, imagina uma escada.
Eu ponho o pé na escada, tô indo. Venha o outro degrau. Eu sou obrigada a subir. Vem o outro degrau. Eu sou obrigada a subir. Que é a nossa intenção com relação à evolução. Mas, então, eu preciso entender que a expectativa... Marquem aí, gente, olha. Nada pode ser generalizado, porque está fadado ao equívoco. Então, eu não posso falar algo de maneira geral. Cada caso é uma situação. Segunda coisa para vocês marcarem aí. É estar atento com relação às suas expectativas. A gente precisa tratar os nossos objetivos, sim. Porém, eu não posso deixar que esses objetivos, essas expectativas, me tragam frustrações, porque fui eu mesmo que me frustrei diante das minhas expectativas. E isso, a frustração é uma não aceitação. Terceira situação, estar atento a cada situação que me tirou do rumo dessas expectativas, eu tenho que me conscientizar dela e simplesmente entender que tudo, marca aí a próxima situação, tudo funciona ao mesmo tempo e interage ao mesmo tempo. Não dá para parar uma situação para fazer com que a outra funcione. Então, para qualquer planejamento, eu preciso considerar que, seja lá o que for, alguma coisa vai vir para que vai fazer com que as coisas não aconteçam exatamente como eu planejei. Porque se eu não tiver essa consciência, eu não vou aceitar isso que está acontecendo e que está tirando o meu planejamento do rumo. E se eu não aceitar, eu vou começar a bater de frente. Por que eu bati de frente? Porque eu entrei no instinto de sobrevivência. E aí eu não escuto o outro, eu não vejo as oportunidades, eu não consigo enxergar a saída. Então, como eu não enxergo a saída, eu me fecho e me coloco em posição de... que o Tom falou. Onde que tá, Tom? Competição. Quem manda aqui sou eu, ou vai ser do meu jeito ou não vai ser. Alguém já vivenciou isso na sua vida? Ou na vida de alguém? Ou vocês já viram alguém nessa postura? Alguém que fala, mas, ué, eu não mando nada aqui? Alguém que conhece? Muito interessante isso. Então, a aceitação, a falta de aceitação pode ser um grande princípio de enfermidade. Enfermidade na alma, enfermidade no físico. E aí? Como que vocês veem isso? Faz sentido isso para vocês? Vocês reconhecem alguém que tem esse perfil? Tom, alguma colocação? Melissa, vamos lembrar que as nossas ações, né? Os nossos comportamentos, ou seja, né, se nós buscarmos identificar os nossos próprios padrões de pensamento, com nossos pensamentos negativos, né, vamos colocar assim, né, esses é que tem que ser trabalhados, né, quanto a melhorar, né, a aceitação, não é da vida como ela é, mas da vida até como ela pode ser mudada, né? Nós podemos alterar a realidade nossa mesmo, e estimular a alteração da realidade do nosso semelhante. Então, tem alguns pontos assim, bem, né, que nós já estamos acostumados no relacionamento na sociedade. Por exemplo, ser gentil consigo mesmo, né? Esse é um ponto bem interessante, porque se eu consigo ser gentil comigo mesmo, eu já estou um passo à frente para ser gentil com quem quer que seja, né? Até com uma pedra, né? Vamos dizer assim, com qualquer consciência, né, tá? E a gente sempre tem um feedback, uma palavra construtiva, né, ali, em relação às respostas, né, às interações que fazemos aí com as outras pessoas, né? Isso é uma maneira bem suave, né, de praticar a autoaceitação e, consequentemente, a aceitação, né, do outro, né, dos nossos semelhantes.
Mas eu não abro mão de uma coisa, viu, Melissa, que eu exercito sempre aqui, que é exercitar, porque eu falo exercitar porque a gente não tem isso 100%, tá? Exercitar a gratidão, né? Esse exercício da gratidão nos leva a praticar certas atividades, né, que a gente até gosta, para que a gente possa estar cada vez mais dedicando, né, esse tempo que nós temos, vamos colocar assim, para trazer comportamentos e pensamentos, né, mais equilibrados, mais ajustados. E isso, por que não incluir, né, a aceitação? Porque esse tema que nós colocamos aqui, né, Melissa, é só um pretexto para a gente rever as nossas próprias sensibilidades, né, nossas próprias formação, está na nossa forma de ser, né, no nosso dia a dia, né? Então, essa questão mais ligada com o nosso mental e o nosso emocional, no caso da aceitação, né, que não está muito ligado com o físico, mas embora a gente vê uma pessoa e vê o físico dela também, né, mas a gente não está mais ligado com a parte mental, emocional, tudo isso, da qual a gente tem que lidar, né, aprender a lidar melhor com isso, e isso não quer dizer que nós temos que ter uma aceitação excessiva, né? Aceitação ou permissividade, né? Não é isso, é tem que aquela ter história assim, da aceitar e permitir. São situações diferentes. tem que ter uma prática regular, né? Equilibrada, vamos dizer assim, de tudo isso, né? Para que a gente possa estar garantindo aí, né, que os nossos relacionamentos, né, a gente torne-se uma pessoa. Na verdade, é tornar-se uma pessoa, né? Se eu colocar um ponto final aqui, vamos então trazer essa percepção de pessoa como alguém que está íntegro na sociedade, né? Que está equilibrado, ajustado, harmonizado, né? Tá? Que está em busca do autoconhecimento sempre, né? Que você tem esse relacionamento saudável, né? Está em busca de uma vida saudável. Essa é a pessoa ideal, né? Então, tornar-se uma pessoa, né? Tem até um tema, né, de um livro que acho que fala isso daí, como tornar-se uma pessoa. E aí tem um ponto final, e o primeiro questionamento que tem dentro do livro é o que você pensa sobre isso, né, pessoa? O que é uma pessoa, né? Então traz ali a pessoa enquanto equilibrada, enquanto auto... E fala muito dessa questão da autoaceitação, né? Porque esse equilíbrio que nós estamos buscando que é o ideal, né? Não só, gente, eu não estou falando só de físico, mental e emocional, eu estou falando de completo. Um ser completo, né? Haja vista que nós temos também que levar em consideração os nossos pilares, né? O nosso condomínio, né? De corpos, vamos colocar assim. E aí nós vamos então pegar a condição nossa física, mental, emocional e espiritual também, né? Quântica na essência, né? Em termos de consciência, né? Então, e por que não, né? A autoestima, né? Começa na autoestima isso. O Tom, o que você acha de agora a gente aceitar os bons dias que nos foram dados? Muito bem, vamos aqui. Deixa eu ver aqui. Bom dia, excelente dia a todos nós. Já que você falou aí, temos aqui o Renê, né? Bom dia. Bom dia, contribuindo Renê. sempre conosco aqui. Temos o Hugo, né? Saudações renovadas. Sim, bom dia, excelente dia. Gratidão pela presença, Hugo. E contribui aí. O que vocês estão achando disso? Está fazendo sentido, gente? Esse tema aceitação está esclarecendo? Está criando dúvidas? Está criando dúvidas? Quais são as dúvidas, né? Bom dia, Nádia. Gratidão por mais uma vez estar aqui conosco. Já somos uma grande família, né, Tom? Olha só, a Nathalie. Beijinho para você também. Nathalie estava dodói essa semana, já está melhorando. Uma excelente e abençoada quinta-feira a todos. Marisete, gratidão, Marisete. Bom dia, casal BR. Bom dia para todos, mais uma vez aqui para os aprendizados dessa manhã. Sim, momentos de reflexão, né? Porque com certeza
nós aprendemos com vocês, vocês aprendem conosco. E acho que mais do que isso é parar, se permitir parar e pensar em detalhes que do dia a dia passam batidos. E se nós tivéssemos esse start, né, com relação a esse pequeno detalhe, podemos facilitar a nossa vida, alcançar um padrão de vida saudável, sem precisar se esforçar tanto, né? O esforço é importante, mas eu digo assim, na questão de tem que ser duro. Você pensa que é fácil a vida? Não, ela pode ser fácil. Só que ela é complexa. Ela é complexa e cheia de detalhes, né? Então, se nós só entendermos detalhes por detalhes e colocarmos cada um no seu fluxo normal, não tem dificuldade. Tem trabalho, tem complexidade, mas é só a gente dar atenção. Às vezes a gente nem precisa fazer, gerar esforço. Só de nós compreendermos e colocarmos essas questões no seu fluxo, liberarmos o fluxo dela, já acontece naturalmente. Quer ver só? Vou dar um exemplo disso, Tom. Sabe quando você está tentando encontrar alguma coisa que foi perdida? E você procura e fica inconformado porque você não está achando. Mas não é possível, isso não tem perda, não saiu andando daqui. Só estou eu aqui, estava ali em tal lugar e eu não estou achando. E procura hoje, procura amanhã, procura depois e não acha. Sim ou não? Com certeza. Porém, de repente, você esquece e deixa. O que acontece, Tom? Você tromba naquilo que você está procurando. Não é possível que eu passei aqui tantas vezes e não vi que estava aqui. Porque você está ali, né? O instinto de sobrevivência, né? É o reflexo de um instinto de sobrevivência. Ah, Melissa, mas isso não está me matando. É só um nome para a gente entender o fluxo do cérebro. E a gente fica tão fissurado que tá em tal lugar e passa por aquilo e não vê. Mas além disso, e muito mais condizente com isso que eu estou falando, é a ressonância. Lembra que a energia ela precisa se movimentar. Quando eu estou na preocupação que eu não sei onde está, eu não acho, não é possível que esse negócio não esteja aqui. Não estou aceitando, eu não estou me conformando. Olha a aceitação. Eu não estou me conformando em não achar tal objeto. Eu não estou aceitando. E a ressonância fica só no quê? Não está aqui. Não aparece. É impossível encontrar esse objeto. E quando a gente solta, quando a gente não faz esforço algum, o fluxo, a frequência, ela pode andar, fazer o trajeto dela normalmente, e no fluxo da vida, sem que eu precise me esforçar tanto, ele é colocado na minha... Não que ele é colocado, ele tirou daqui e colocou ali. Não. Eu simplesmente me abro para aquilo. Eu me permito. Então, tem a ver o que você falou, com o que você havia falado hoje pela manhã, né? Sobre permitir-se. Quando a gente aceita uma situação ou qualquer coisa desse tipo, nós estamos nos dando oportunidade, nós estamos nos permitindo a evolução. Marisete, perfeito exemplo, Melissa. Isso realmente acontece. E acontece. Então, a aceitação tem a ver com a famosa ressonância, né? Com a famosa lei da atração que a gente já escutou falar tanto. Está muito ligado, viu, Melissa? Está muito ligado com as leis universais, né? Porque quando você vive ali, convive diretamente, levando em consideração as leis universais, né? Ou até as herméticas, né? Ali, né? Aqueles sete itens ali, né? Das herméticas, é bem interessante, né? Porque, veja bem, eu sempre
trago aqui que não existe involução. E realmente não existe involução. Nós somos um ser multidimensional, tendo a nossa experiência aqui, estamos em evolução, né? Tá? Mas se você parar um pouquinho e refletir, até onde que a minha história me moldou até agora, né? Até esse momento, né? Como eu estou moldado até esse momento, né? Quem eu sou, como eu ajo, como que eu estou participando dessa consciência coletiva, né? Da qual eu sou centelha ou centelha divina, como o próprio Cristo trouxe para nós, né? Então, daqui para frente, você pode mudar os seus traços de personalidade, você pode mudar suas crenças, você pode trabalhar de forma mais construtiva, né? Você pode modificar seus pensamentos, comportamentos, pode mudar seus conceitos ou autoconceitos, né? De aceitação, enfim. Pode mudar a sua visão de mundo. Eu digo para vocês, não faz muito tempo que isso aconteceu comigo. Há menos de 5 anos que eu sou terapeuta e há menos de 5 anos que eu tive mudanças. Somos perfeitos? Não. Estamos também, porque nós estamos em evolução. Porém, né, a primeira coisa que veio para mim, inclusive quando eu estava com as minhas dores físicas, emocionais ali, que eu já falei para vocês, foi a questão da aceitação. Eu aceitei ser ajudado, eu aceitei a minha situação, que eu precisava melhorar ou moldar-me diferentemente dali para frente, como que eu poderia agir, né? Isso, para mim, levou a ter uma luz mais ampla do que é, né, essa ascensão consciencial, o que é esse autoconhecimento, a perspectiva da minha história mudou. Porque eu passei a construir ela com mais propriedade, né? A partir do momento que você reflete. Então, a aceitação que você tem em si próprio, que começa com você, é onde você vai poder refletir, né? E ser muitas vezes até... Você não precisa nem falar nada, mas você às vezes é um espelho para quem está com você, ou para quem te ouve, né? Igual estão nos ouvindo agora. Então, isto é muito importante, né? É fácil, num primeiro momento? Nós sabemos que não é a aceitação é uma questão aí de exercício, né? É difícil aceitar as coisas? Será que é tão fácil assim, né? Será que nós temos que ter essa necessidade de controle? Né? Como eu disse, quando eu me coloquei, eu deixei de ter o controle. Quem controlava era Melissa, Renê, os médicos, enfim, a espiritualidade. Entende? Você, então... Você soltou e deixou fluir, né, Tom? Solta, flui, como a Melissa trouxe. Agora, você, mesmo assim, você ainda tem uma certa negação, né? Quanto ao que está acontecendo, quanto à sua entrega, quanto à sua aceitação. Que negação é essa? A não ser a quebra de paradigma que você pode ter de si próprio ou de outro, né? Essa dificuldade que nós temos de administrar nossas próprias emoções também, né? Conta muito isso, né? Então eu tenho que administrar minhas próprias emoções, né? Nós temos uma dificuldade de administrar nossas emoções, mas o exercício nos leva a isso. Isso que você está colocando tem a ver com o que o Hugo colocou aí para gente. Olha lá a participação do Hugo. Deixa eu pôr aqui. Vamos colocar aqui. Hugo Castro. A aceitação é o ato de reconhecer e acolher uma situação, pessoa ou experiência, sem tentar mudá-la ou resistir a ela. Nossa, porque toda vez que eu resistir, eu não deixo fluir. Se eu não deixo fluir, não vai acontecer, né? Eu volto num exemplo que eu gosto muito de dar, para quem assistiu Procurando Nemo. Nós temos a Dory, que é aquele peixinho azul, né? Uma peixinha, se existe isso, onde o Marlin, pai do Nemo, falou assim: mas eu não quero que nada aconteça com ele.
E ela parou, virou, porque é uma peixinha que tudo ela esquecia, né? Então, ela parou assim, olhou assim, mas se nada acontecer com ele, nada vai acontecer com ele. E o Marlin teve que deixar ele crescer, deixar o Nemo crescer, né? Ele soltou, ele deixou fluir, passou por dificuldades, sim, pelas suas escolhas, mas aprendeu muito, cresceu, evoluiu, criou responsabilidades, né? Quão benéfico foi deixar fluir. Vocês querem ver um outro exemplo? Tem uma. Ele passou o nome aqui, ó. Adore, isso, é verdade. Ela falou isso e eu levei isso, sabe assim, deu aquele despertar com relação aos filhos mesmo, né? Peraí, é verdade. Se eu não deixar que nada aconteça com eles, nada, absolutamente nada vai acontecer com eles. Nem as coisas boas, nem as boas lembranças, nem as evoluções, nada de bom vai acontecer. E as de mal só vai depender de como nós vamos considerar, lidar com elas, aceitar ou não, né? Olha só, uma situação onde você está esperando uma informação, uma resposta, um e-mail que seja, né? E você fica olhando o e-mail cada meia hora, você vai lá, deixa eu ver, ou o WhatsApp, né? Cada meia hora vai lá e olha, vai lá e olha, e essa mensagem não vem, essa informação ou resposta não chega, não chega, não chega, não chega, e cada vez que você olha, não chegou. Você olha, nada. Você olha, nada. E você já está ressoando, tem a ressonância com o nada, que isso não está acontecendo. E não acontece. Aí, por algum motivo, sei lá, alguém te chamou e você precisou se envolver numa outra atividade. Quando você volta, adivinha o que aconteceu, Tom? Chegou a informação. É Você interessante, é igual deixou ela perder fluir. alguma coisa e encontrar, né, daqui a pouco. Isso. Agora, olha só que interessante também para a gente prestar atenção que isso pode acontecer. Essa semana eu tive, não, foi a semana passada, eu tive uma experiência que para mim foi dolorosa. É uma pessoa muito querida, uma conversa assim, boa, assim, quando a gente joga a conversa fora. A gente fala que joga a conversa fora, gente, mas conversa nunca é jogada fora, tá? Estávamos conversando alguma coisa, e aí chegamos a, nossa, eu preciso ir ao dentista. E ela falou assim: ah, eu também preciso. Só que eu tenho que trocar de dentista, porque meu dentista é carniceiro. Eu falei, nossa, mas por que isso? Não, porque a última vez que eu fui no dentista, eu fui fazer uma limpeza e ele separou o meu dente. Eu falei, mas isso não é porque ele é carniceiro, é porque o tártaro ele empurra os dentes. Aí ela olhou assim, é? Eu falei, é. Olha, aconteceu comigo. Eu tenho um aparelho, a retenção aqui na parte de trás dos dentes, e o meu dente da frente começou a virar. E eu cheguei lá e falei, olha, tá virando. Ela falou assim, então isso é o tártaro vai empurrando os dentes e ele vai saindo do lugar. Ela falou, ah, tá, não sei não, mas ele é carniceiro mesmo. E aquilo me doeu, no sentido assim, é uma pessoa tão querida e tão inteligente, tão promissora, e não conseguiu se abrir e aceitar que existia uma possibilidade de ela mesma ter. Como que a gente fala quando eu tenho uma visão errada do outro, né? Não, ela se posicionou que o dentista era ruim mesmo e que não tinha nada a ver com o tártaro que foi criado entre os dentes dela e que o dentista era ruim. Você fala, nossa, Melissa, que exemplo bobo. É bobo, mas é a dinâmica da pessoa. E a pessoa tem dificuldade de sair de alguns parâmetros, de algumas questões no seu dia a dia, por isso. Porque em um momento ela entendeu que, nesse caso, o dentista era errado, e a partir do momento que houve o start de que não, eu me equivoquei, então não foi. Só que eu estou há tanto tempo dizendo que esse dentista é ruim, que agora eu não posso aceitar. A, como fica a minha imagem diante de todo mundo que eu já falei que esse dentista
Não é bom porque ele separou os meus dentes. Beleza. É tão interessante que você trouxe isso aí, porque as nossas crenças, né, dificulta, porque se é que a gente pode falar de crenças equivocadas, né? São crenças equivocadas porque elas estão aí, né? E traz aí uma falta de aceitação muito grande, Exatamente, né? Tom. E há quem, inclusive, acredita, né? Que provavelmente é o caso, que concordar com o que você disse naquele momento seria a mesma coisa que ter uma submissão a você, né? Ou ter uma posição ali de, de baixo, né? Estar por baixo da situação, né, em relação ao que você colocou. E aí entra a Ao mesmo competição. tempo, né, que ela preferiu lutar com a situação ali, para estar por cima da situação, e acreditar que a sua mensagem, embora ela seja a certa, a dela ainda prevaleceu, né, ou sobressaiu. E nós temos que ter, que concordar, né? Não significa estar aceitando, ou seja, aceitar não significa concordar com o outro, né? Mas aceitar. E se aquela condição de que você disse ali nesse momento, ela fosse refletida, né, integralizada com ela, com certeza ela não ia dar a resposta que ela deu última para você, que ele é assim mesmo. Então ele não é assim mesmo, e você trouxe ali 2, 3 passagens que você disse que ele não é assim, né? E mesmo assim, ela não se entregou, vamos dizer assim, né? Para o que você colocou, né? De positivo ali, né? Então ela não se deu a oportunidade de encontrar digamos, a felicidade daquele momento, né? De estar contribuindo consigo mesmo e com o outro, né? Porque a partir do momento que você muda o seu padrão de pensamento em relação ao outro, você já está contribuindo Com o para o outro. outro, né? Porque nós somos todos um. Então, essa adversidade, né? Que Essa o meio. complexidade que é fantástica na nossa vida, Tom. E essa adversidade que ela teve naquele momento ali, porque para ela foi uma adversidade que ela não conseguiu superar, né? Mas que nós sabemos que uma hora ou outra, viu, Melissa? O que você Uhum. disse vai vir à tona, Vai. e aí a percepção lá na frente. Muitas pessoas que a gente conversa, e eu mesmo já tive oportunidade de falar, né? Inclusive para você, Melissa. Um dia você falou uma coisa para mim que, olha, eu tive essa percepção, ou, em outras palavras, eu tive essa autocura sobre aquela questão neste momento, porque realmente eu compreendi. E como eu digo, né, a compreensão é que leva à evolução, né? Então, é isso que faz toda a diferença, né? Aceitar, né? Como aceitar o outro, né? Sem você ter que mudar, né? Muitas vezes, né? Ou, se tiver necessidade de mudar, como mudar, né? Como você se automoldar, vamos colocar assim, com a aceitação que você tem, né? Então, isso é muito, muito, muito interessante para que nós conseguimos, então, contribuir, né? Cada vez mais. Vamos trazer aqui, Melissa, olha aí, sua amiga. A Nathalie. Uma das coisas mais importantes que venho aprendendo e evoluindo é que aceitarmos a situação e não nos fazermos de vítima. Aí eu acho que ela concluiu embaixo, porque você viu que ela aqui, ó. Uma das principais coisas que venho aprendendo é aceitar a situação em que estamos sujeitos e não nos vitimizar da nossa própria realidade, e sim protagonizar, aceitar, vivenciar, resolver e evoluir. Ai, que lindo! É isso mesmo. E quando eu trago um exemplo desse que eu trouxe agora há pouco, parece bobo, mas isso significa que a pessoa tem essa dinâmica no seu dia a dia. E quando a gente nasce, cresce, a gente já vem com aquela situação de que a gente já vem, não. A gente é educado ou fugiu a palavra agora.
em que nós temos que tirar a melhor nota, de que nós temos que ser a mais bonita, de que nós temos que ser o mais educado, que nós temos que fazer a melhor faculdade, termos o melhor emprego, termos o melhor. Existe a competitividade e que, no fundo, ela é desnecessária. A gente não precisa competir. A gente tem que viver e fluir. E aí a gente vai. Olha que gostoso, ó. Olha que legal. Quem não gosta de parar numa piscina ou num mar mais calmo e ficar sentindo esse movimento da vida? A gente não precisa competir o tempo inteiro, a gente gasta muita energia. Sabe quando a pessoa está falando muito alto? E aí você começa a falar alto também. Para e presta atenção. Você gastou muita energia. Desnecessariamente, nem precisava disso tudo. E provavelmente com essa energia aplicada de maneira equivocada, não resolveu a situação, só trouxe mais feridas, né? Por isso que muitas vezes a gente coloca assim, não adianta tentar resolver no calor no momento que a gente está de cabeça quente, né? Então, é muito importante a gente entender a aceitação em seus vários níveis. Quando eu falei assim, a aceitação é diferente de permissão. Vamos entender assim, olha, tá bom. Eu não concordo com a forma como você age ou reage, mas eu aceito. Isso tem a ver com respeito, né? Eu te respeito. Eu aceito que você seja assim. Porém, eu vou agir de uma forma que isso não venha respingar em mim, não venha me prejudicar. Beleza. Essa é uma forma de aceitação. Pode falar. Para eu não perder o foco do que você falou agora. Uhum. Aceitar, né? A aceitação não é viver em passividade, né? Não é ser passivo. Exatamente. Né? Aceitar significa, muitas vezes, abraçar a própria sua realidade e a realidade do outro. Abraçar não quer dizer que você permite, né? Mas você abraça, você acolhe, né? Está muito ligado com o acolhimento. E lidar, né, com ela da melhor maneira possível, né? Isso é importante. Porque a aceitação não tem nada a ver com força ou fraqueza. Não é para medir força e fraqueza, tampouco para dar razão para o outro. Não precisa dar razão para o outro. E por que eu tenho que ser forte o tempo todo? Porém, se a gente tem dificuldade de aceitar, né, é porque a gente acredita que aquilo às vezes é impossível ainda para nós, né? Mas mude, confira, segue ali com desenvolvimento, né? Use da sua flexibilidade, né? Para poder estar ali tratando, inclusive, da sua inteligência emocional, né? Que é o nome mais clássico aí, cientificamente falando, né? Porque você pode, sim, pontuar o que você pode fazer naquela situação. Você pode encontrar, inclusive, fatores positivos em qualquer situação, né? E você também pode ajustar, inclusive, os seus pensamentos quanto a isso. Então, é ideal, né, a gente tomar decisões, sim. Porém, essas decisões, né, digamos, importantes, elas têm que estar... Você tem que estar equilibrado para isso, né? Não agir também nessa aceitação de forma aleatória ou de forma equivocada, né? Como nós trouxemos, ou não aceitar equivocadamente também, né? Então, o certo é você refletir realmente que tudo pode ser aceitável, compreendido, e se couber a você, né, aproveite e comece a exercitar isso na sua vida. Se não, não. Nós até temos muitas terapias traz para nós, até a psicologia traz, que a gente deve se afastar do perigo, né? Muitas vezes, se afastar dos nossos inimigos, né?
se afastar de quem não te quer bem, né? Como Faz parte contribuir com também. eles também. Se afastar não quer dizer que você não aceitou. Você pode sim aceitar aquela situação, mas como você não permite ela para você, então você se afasta dela. Não precisa você introspectar aquilo em você, né? Então é bem interessante a gente trazer isso, porque faz todo sentido, né? Nós não vamos fugir da realidade, da nossa realidade, né? Mas nós podemos sim negar um fato, nós podemos criar uma realidade. É como se fosse uma realidade paralela, né? A aceitação, mas porém não corrobora com aquilo. Que é o que a Melissa falou, eu não permito isso para mim, Entre o mas eu respeito, né? respeito. Eu respeito aquela atitude do outro, né? Não E se eu concordo, puder contribuir para estimular a mudança dele, eu estimulo. e Mas principalmente a minha, né? estimular não quer dizer ser radical, ser mandatário e dominar a realidade do outro, né? Então, isso que você está colocando tem a ver com as colocações da Marisete. Ela tem 3 colocações ali. Coloca aí para gente. A primeira. Deixa eu ver aqui, a Marisete, cadê? Ah, tá aqui. Coloca aí a primeira do bom Espera aí um dia. pouquinho, deixa eu só colocar aqui o que a Era para Marinês começar falou. pelo bom dia, né, Tom? Mas não, a Marinês está aqui, junto com a Marisete, ó. Era Marinês, eu falei errado, me perdoa. Era Marinês. Vamos Mas lá, a o bom Marisete dia da colocou logo Marinês. em seguida que eu já vou É colocar também. verdade, sim, dali a pouco a gente põe a Marisete. A Marinês colocou ali, bom dia, muito atrasada hoje, mas atrasada, mas está conosco. Isso que importa, nós podemos compartilhar mais uma vez. Gratidão, Marinês. Ela falou aqui, E aí ó, ela ninguém muda colocou, ninguém. é isso aí. Só muda, a pessoa só muda quando ela quer. E ela E só depois, vai querer quando ela se conscientizar. E aí entra no que o Tom falou, em que nós podemos estimular a ter esse percebimento, né? Por que a gente fala assim, olha, por que a mãe fala, o filho não escuta? Aí vem uma outra pessoa do nada, que nem convive, fala a mesma coisa, aí o filho chega em casa e fala assim: mãe, sabe o que fulano falou para mim? Isso, isso e isso. Aí você, quantas vezes eu já falei isso e não adiantou de nada, nem me ouviu, porque estava naquela competição, né, com relação aos pais. E aí, Marisete coloca muito bem, né, a tá. importância, né? Nós temos que aceitar, mas não querer mudar o outro. Não adianta querer mudar. O Hugo Só colocou de nós até. mudarmos a nossa postura, o outro já percebe. Então, nem precisa, assim como eu falei agora, a gente fala para o filho. Às vezes nem precisa ficar falando. Você fala uma vez, você fala duas, não adiantou? Começa a mostrar para ele, sem falar, sem bater de frente. E ele vai começar a perceber. E se ele não perceber, pode ter certeza que alguém lá fora vai falar, ele vai ouvir. E a hora que ele ouvir, que ele se conscientizar, ele vai querer mudar o comportamento dele. Quantas vezes? E aí o Hugo Castro coloca, né? Seja como um camaleão, se adapte. Exatamente, né? Essa é a famosa resiliência, né, Hugo? Resiliência é exatamente isso. Se adapte à situação. E se adaptar, gente, presta bem atenção nisso, porque lembra que eu falei que nada que a gente fala pode ser generalizado? Lembra que nós colocamos aqui que tudo está funcionando com sinergia automaticamente, tudo interage o tempo todo? Então, pense uma coisa: se adaptar não é assim, ah, tá bom, eu tenho que aceitar. Eu aceito, não gosto e fico remoendo. O que isso vai causar? O que, Tom? Desequilíbrio. Então, preste atenção. Não é pegar uma frase pronta do tipo, eu aceito, e ficar remoendo aquela situação. Não. É exatamente como todos vocês colocaram aqui. É aceitar, vivenciar, resolver e evoluir.
eu preciso me conscientizar daquilo. Eu pergunto, mas para que isso? O que isso quer dizer? Aonde eu tô? Para onde que eu vou? O que realmente eu quero? O que isso me traz? Façam todas as perguntas possíveis. Respondam todas, né? Porque o que importa nem é a resposta, é a pergunta. Porque a pergunta te leva à reflexão. A reflexão vai te levar à consciência. E a consciência vai gerar mudança. E a mudança não é abrir mão daquilo que você sempre bateu o martelo de que era daquele jeito. Eu preciso me permitir a cometer equívocos. Porque se eu não me permitir a cometer equívocos, eu não vou aprender, eu não vou evoluir. Eu preciso me permitir a ser fraca em alguns momentos, a ser forte em outros. Eu não preciso ser forte o tempo inteiro. Lembra, eu não existo sozinha no mundo. Por isso que nós temos aí a constelação familiar. Cada um tem o seu papel. Eu não tenho que ser forte, eu não tenho que resolver todos os problemas. Eu não sou responsável por tudo. Eu sou corresponsável por tudo, mas corresponsável. O peso não é só meu. E eu sou responsável por atitudes minhas. Aquilo que partiu de mim, eu sou responsável pelo que acontece aleatório. Lembra que eu não tenho que ter o controle de tudo. Eu tenho que me permitir perder em algumas situações, porque senão a vida fica pesada. Então, aceite perder, aceite estar em último lugar, aceita estar em segundo, terceiro, quarto, aceita e se prepara para a próxima oportunidade estar em primeiro, se é isso que você tanto quer. Agora, até que ponto? Qual é o real benefício que te traz estar sempre em primeiro lugar? Gente, pensa nisso. Às vezes é tão sofrido, né? É tão doloroso ter que estar sempre em primeiro lugar. E o que realmente está trazendo de benefício estar em primeiro lugar? Pensem nisso. Marisete colocou aqui, olha, Nathalie, perfeita colocação. Quando saímos do vitimismo, damos passos largos, conscientes de que o que nos acontece são oportunidades para aprendizados e crescimento. É isso. Se permita. Olha lá, o Marlin não queria permitir o Nemo, mas o Nemo queria se permitir a trocentas aventuras, né? E se você não quiser que nada aconteça com você, nada vai acontecer com você. Então, é muito importante essa colocação. Olha só, uma situação também de falta de aceitação e que gera tantos conflitos, tantos desconfortos. Lembra que a gente fala assim? Os meus pais me frustraram. Eu tenho depressão porque o meu pai fazia isso, porque minha mãe fazia aquilo, porque não sei o quê. Vamos lá. Aniversário do meu pai, final de semana que vem. Você vai? Não, não vou. Como não vai? Seu pai. Não, primeiro, que minha mãe discutiu comigo, ele não me defendeu. Segundo, porque no meu aniversário, ele nem me deu os parabéns. Então, para que eu vou lá? E aí eu pergunto para vocês, para que você vai lá? Gente, aceite que eles possam estar enganados, eles podem estar equivocados, mas do ponto de vista deles, primeiro, brigou com você porque queria que fizesse de uma forma e você fez de outra. Isso causou uma frustração e ela, como mãe, se vê perdendo o poder do controle. Não tem a conscientização que você já tem, que não precisa estar no controle o tempo inteiro. Então, olha só, eu entendo a posição, eu não concordo, eu não gosto, não sou de acordo com aquele posicionamento da mãe, mas eu já entendi. Ela fez isso porque ela sente que, como mãe, ela tem que ter o poder, ela tem que ter o controle. E como eu não fiz exatamente do jeito que ela quis,
ela ficou brava comigo, ela bateu de frente comigo, porque na escassez do poder de mãe, ela precisou reagir. O pai não é bobo nem nada, não vou me meter nessa confusão. Se é problema de vocês duas, vocês se resolvem. Então, não vou te defender também, porque você também não está aceitando, está batendo de frente com a hierarquia familiar. Não precisava concordar. Só aceita, tá bom, esse é o jeito que você pensa, não é o jeito que eu penso, e tudo bem. Você está chateada comigo, você tem o direito de estar chateado comigo, só que eu me permiti ficar chateado. Só que pior do que isso, essa pessoa se permitiu a criar rancor por não aceitar o posicionamento da mãe. E o pior, multiplicou o rancor para o pai por não aceitar que o pai não se posicionasse, por não aceitar que o pai não deu os parabéns para ela e não vai no aniversário do pai. O que vocês acham que vai acontecer? Agora, a mãe não conversa com o filho que é o neto, né? Olha só, por questão de competição. Competição. Eu ia falar competitividade, mas na hora não estava saindo, galera. Então, por uma competição de poder. Eu tenho poder, eu como filha, tenho poder sobre a minha vida. E é isso mesmo, é fato. Cada um tem que assumir e se colocar, ter o seu lugar. Ponto. Você, mãe, não respeitou o meu poder sobre a minha vida hoje, porque eu já sou mãe, já tenho família. Você não respeitou, então eu também não te respeito. Não é necessário isso. Mãe, não concordo com você, mas respeito porque você ainda não entendeu esse outro ponto de vista. Não concordo, tá? Mas você ainda não entendeu esse outro ponto de vista. E tudo bem. Você não fala comigo, mas eu estou aqui à sua disposição. Lembra da história? Te deu um tapa na cara, dá outra face, né? E isso não é, na verdade, eu vou me prejudicar. Esse posicionamento de que eu não concordo, mas eu aceito porque eu entendi que você ainda não teve a compreensão da situação, mas vai chegar o seu momento. E aí eu tenho respeito, eu deixo fluir. Enquanto eu prendo isso e eu fico nessa competição, olha o emaranhado que está acontecendo nessa família. Então, não sei por que me veio de trazer esse exemplo. Talvez alguém aqui esteja vivendo algo parecido e possa tirar isso como um ponto para refletir, né? Tom, você ia falar alguma coisa? Em cima do que você estava falando ali, né? Complementando, vamos colocar assim, né? É o que eu falei lá da disputa, né? Olha só, né? Se você aceitou, e daí que o outro não aceitou, né? Nós não somos iguais. E a mesma coisa de conviver, você amar alguém que não te ama, né? Tudo bem. Você ama, não é o suficiente. A gente sabe que é uma condição, um relacionamento às vezes conturbado quando isso acontece. Se você ama é porque você tem uma experiência com aquilo, com aquela pessoa, com aquela condição, né? Que você já introspectou, já se superou quanto a isso, e você vai ter certas, vamos dizer, o que o pessoal fala de recaídas, né? E voltar ao ponto de ficar disputando uma coisa que não leva a lugar nenhum, né? Que é o caso que a Melissa trouxe. Então, nós não temos que ter isso, né? E aproveitando, Melissa, nós passamos já do nosso horário aqui, tá? Que você... Eu vou fazer minhas considerações aqui, Melissa, aí você pode fazer as suas em seguida, se você puder, ou se quiser continuar também, tá? Tá tranquilo. Mas eu trago bastante, assim, que a aceitação, ela permite, né, que a gente compreenda a nossa própria existência, nossa própria história, né? E a gente começa... Isso não quer dizer que nós somos passivos, né? Ou submissos. Não, muito pelo contrário. Nós temos que praticar a aceitação, nós temos que ter isso como um hábito, vamos colocar assim, né? E isso é transformação, é mudança. A aceitação é sinônimo, muitas vezes, né? Não 100%, porque muitas pessoas já aceitam muito bem, né?
muitos de vocês já aceitam muitas situações, mas se tem algo ainda que você não aceita, vive esse momento, né? Reflita e transforme, né? Em positividade aquela situação, aquele momento, aquela condição que se apresenta, né, ali, para que você consiga, então, de forma leve para você, né? Porque a aceitação tem que ser leve para você, assim como outras coisas. E se não for leve para você, né? E ao mesmo tempo tem que fazer sentido para você aquilo, né? Tá? Esse sentido para você é a empatia, muitas vezes, né? Se colocar no lugar do outro sem ser o outro, né? Não precisa ser o outro, nem aceitar o outro. Mas se você aceitar a si próprio, você já aceita a situação como ela é, né? E você participa de forma a contribuir ali. Bom, no mais, Melissa, gratidão, muito bom estar com você aqui novamente, com todos que nos acompanham. E para quem, né, vai nos assistir, que você se inscreva no nosso canal, né? Curta aí, ative o sininho para ser lembrado, né? Isso Para que a gente mesmo. consiga atingir cada vez mais pessoas, coisas que nós trazemos, né? Tá? Que a Gratidão consciência aí. pode ser despertada, né? De muito mais pessoas, a gente conta com essa multiplicação, a gente conta com todos vocês. Aceitação, esse é um tema que não se esgotou aqui, gente. Foi só mesmo para dar um start para que a gente pense sobre isso. Como o Tom falou, faça uma lista de tudo que você percebe que não aceita. Olhe para ela e começa a dar um checklist. Porque lembra, o outro não me magoou. Eu que me magoei com a atitude do outro. O outro não me entristeceu. Eu que me entristeci com a atitude que o outro teve e eu não aceitei. Então, o que eu desejo para todos nós é que nós nos permitamos, né? Que nós nos permitamos a fracassar uma vez ou outra, a perder uma vez ou outra, a errar uma vez ou outra. Essa aceitação nos fortalece e faz com que nós consigamos viver uma vida mais leve, sem julgamentos, sem culpa, e pode nos manter num padrão de vida saudável. E é isso que eu espero para todos nós. Espero que tenha feito sentido. Podem continuar, coloquem aí, né? Se isso fez sentido para vocês. Qualquer coisa, nos chamem no WhatsApp, nos chamem no Facebook, no Messenger, no Instagram, que a gente tem um prazer enorme em responder cada um de vocês. Por mais uma vez, gratidão por esse Hora da DR e esperamos vocês na próxima quinta-feira, mas lembrando que na quarta, às 20 horas, temos o Que Como Fazemos com o Tom e quinta-feira, às 9 da manhã, mais uma Hora da DR para nós podermos refletirmos e evoluirmos para discutirmos a realidade.